E aí, estrelinhas, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui na estrada. Tinha ido a Palmas e aí tô retornando. Então eu vou aproveitar esse tempinho, né, aqui na estrada. Tava aqui pensando sobre algumas coisas, né, que eu gostaria de gravar. Então eu vou aproveitar o tempinho que eu tô aqui na estrada e gravar esse vídeo pra vocês. E aí, esse vídeo aqui vai pro YouTube, tá, gente? Então, por gentileza, quem estiver assistindo no YouTube, se inscrevam no meu canal, porque é muito importante que vocês acompanhem os próximos vídeos, né? Vai vir muita coisa boa por aí. E então, se você tiver inscrito, né, você vai receber a notificação dos meus vídeos, mas você precisa assinar aí as notificações, tá? Você vai no sininho. E se você gostar também do conteúdo desse vídeo, você dá um curtir e compartilha com alguém, tá bom? Porque assim você me ajuda a propagar esse conhecimento sobre autoconhecimento que a gente vai conversar aqui hoje. Gente, eu queria contar um pouco pra vocês como que foi essa minha trajetória mesmo, sabe? Na prática, assim, eu vou aproveitar que eu tô aqui na estrada agora, então eu vou poder, né, ter um pouco mais de calma para gravar e para contar para vocês o que foi que aconteceu nesse período todo de autoconhecimento, como que eu desenvolvi esse método, o método SL. Se você ainda não conhece, o método SL é o método que eu criei com base no meu processo de autoconhecimento e assim, é um método transformador, porque além de eu conseguir definir cada fase do processo, sabe, com as suas características, eu estou incluindo nesse método também toda a minha experiência de autoconhecimento mesmo, prático, sabe, de cura emocional, de cura espiritual, de propósito, de encontro com a minha identidade, como que eu desenvolvi na prática a minha personalidade, né, para que eu conseguisse chegar até onde eu estou hoje e, com fé em Deus, aí aonde eu vou chegar ainda mais em breve, né? A intenção é sempre a gente evoluir mais. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa experiência agora e dizer pra vocês que, antes de mais nada, eu sempre tive, assim, uma convicção espiritual muito grande. Eu já nasci com ela. Eu sempre me senti muito diferente, eu sempre me senti com a cabeça muito diferente. E a princípio isso pra mim era um problema, né, gente? Porque na fase da infância e da adolescência, principalmente, e numa boa parte da minha juventude, eu sofria muito com essa questão, porque eu me sentia muito excluída, muito isolada, muito rejeitada. E aí eu acabava me excluindo mais ainda. Então, assim, foi um trabalho difícil de ser mesmo desenvolvido na minha vida, assim. Só que ao mesmo tempo, eu queria muito ser diferente, eu queria muito me encontrar, eu queria muito perceber a minha alma, perceber o meu espírito, sabe? Ter conexão com aquilo que eu acreditava, com Deus que eu acredito. E então, pra mim, o que me fez chegar até aqui hoje nada mais foi do que o meu comprometimento comigo mesma, sabe? Com o meu propósito, com a minha missão. Eu falo assim que eu tenho uma missão e isso não é de hoje. Quem me conhece é testemunha disso. Eu compartilhava com as pessoas mais próximas esse meu desejo, esse meu anseio muito grande de me curar espiritualmente e emocionalmente, para que depois eu pudesse fazer esse trabalho também na vida de outras pessoas. Então, você olhando para mim, eu tenho só 26 anos, mas eu já passei por tanta coisa que eu acho que são poucas coisas, poucas experiências nessa vida que eu não tive, de verdade mesmo. Eu fui pro mundo muito cedo, muito nova, muito criança ainda. Então, assim, eu passei por muita coisa, sabe, gente? E isso, aliado à minha sensibilidade, a esse dom que eu tenho de conseguir captar as coisas do alto, sabe? E eu não falo dom no sentido de ser uma pessoa especial, eu falo dom no sentido de eu trabalhar isso na minha vida. Porque as pessoas acham assim que tem um que é mais especial que o outro, que tem um que sabe mais do que o outro, que tem um que é melhor do que o outro. E não existe isso. Existem pessoas
que são diferentes porque elas querem ser diferentes, porque elas se sentem assim e elas querem buscar, encontrar o propósito disso. Então, eu sempre busquei e eu falava assim, desde muito novinha, que eu tinha uma missão e eu queria saber que missão que era essa, eu queria ir em busca dessa missão, e aí as coisas continuaram e tal e tal. E assim, gente, muito sofrimento, muita depressão, muitas situações assim de rejeição, sabe, de humilhação. Hoje eu leio os textos da Bíblia, na época eu não lia, mas hoje eu lendo alguns textos da Bíblia, alguns livros, né? O livro de Daniel, por exemplo, ou a história de Davi. Eu me vejo muito nas situações, sabe? Eu me vejo muito em tudo que aconteceu com aquelas pessoas naquela época e eu vejo muito a minha história ser parecida com a deles. Eu tinha tudo pra dar errado, eu tinha tudo pra ter desistido, eu passei por depressões muito profundas, então assim, eu tive motivos pra querer tirar a minha vida, pra tudo isso, sabe? E assim, o que sempre me sustentou foi saber que tudo que eu estava vivendo um dia ia servir para salvar muitas pessoas. Como que eu sabia disso na época? Gente, eu não sei explicar para vocês. Quando eu estava passando por situações difíceis demais e eu sempre buscando intimidade com Deus, né? Nesse momento de intimidade, eu tive algumas revelações, eu tive algumas experiências pessoais com Deus, e Ele sempre colocando no meu coração, através da minha intuição, da minha sensibilidade, que eu seria uma pessoa que eu ajudaria muitas pessoas ainda, através da minha experiência. Mas o que eu não esperava é que essa experiência, gente, foi difícil. Toda a minha vida foi muito, assim, desafiadora. Mas os últimos 5 anos, que foi justamente o período de autoconhecimento mais profundo da minha vida, que foi entre 2015 e agora, 2020, foi assim, pra mim, eu não sei definir pra vocês em uma palavra o que eu passei, eu não sei definir pra vocês em um sentimento, em nada. Eu acho que só Deus sabe, e realmente só Ele sabe, nem minha família sabe quais eram as minhas questões, o que se passava na minha cabeça, por que eu sofria, por que eu sentia tantas coisas. E eu sempre fui de sentir muito as coisas. É por isso que hoje, quando eu vejo uma pessoa falando de um problema, qualquer coisa que a pessoa vem compartilhar comigo, na hora eu já saco qual que é o problema da pessoa, na hora. A pessoa fala, eu tô com um problema no trabalho, tá acontecendo isso, eu já sei o motivo, eu já sei a solução. Ou então, se for um problema no relacionamento, eu também sei. Se for um problema na vida amorosa, eu também sei, porque só Deus sabe tanta experiência ruim que eu tive. Experiência ruim no sentido assim, de ser desagradável, sabe, o sentimento. Mas hoje eu olho pra trás e me vendo gravando esse vídeo aqui, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso assim, de uma forma tão corajosa, sabe, tão verdadeira, tão única mesmo. E tudo isso, gente, é louvor e graça de Deus. Vocês vão me ver falando de Deus aqui pra sempre, assim, enquanto eu existir, sabe, em todos os meus vídeos, em todo o meu trabalho, em tudo que eu faço, Ele tá na frente de tudo. Porque se eu cheguei até aqui, eu poderia estar morta hoje, só poderia ter sobrado o meu nome mesmo, que o resto eu não tinha mais. Então, eu devo isso, né, a um ser criador de tudo e inclusive dono da minha vida. Eu falo que Deus, Ele é o dono da minha vida, quem manda é Ele. Eu queria muito não ter que estar gravando esse vídeo, por exemplo. Há um tempo atrás, eu ficava imaginando, sabe? Eu pensava assim, quando eu tava passando por uma situação muito difícil, eu pensava assim, será se um dia eu vou ter coragem de gravar um vídeo contando para as pessoas isso que eu tô passando hoje? Será se um dia eu vou ter coragem de dar uma palestra? Aí eu falava, não, eu não vou ter coragem. E eu falava, Deus, eu não vou ter coragem, não faça isso comigo, Senhor, eu não quero ser exposta a esse ponto. Então, o que eu falo para as pessoas não é porque eu acho interessante falar, apesar de achar importante. Eu falo porque é importante, mas é tudo relacionado com a minha missão, com o meu propósito, sabe? Então, meninos, meninas, homens e mulheres que me assistem hoje, 2015
A minha avó, eu fui criada pela minha avó, né? E ela tava com um tumor. Ela descobriu um tumor no tórax. E o tumor dela era muito grande. Mas era muito grande mesmo. E isso pra mim foi... Vou ultrapassar aqui, gente. Isso pra mim foi assim... Eu era muito apegada com a minha avó. Eu ainda sou, mas de criança, assim, até esse momento, eu era muito mais. Então, aquilo ali me devastou, assim. Eu não sabia o que fazer, sabe? E aí foi quando eu comecei a buscar intimidade, né, com Deus. E num momento, assim, de muita fé, de um momento mesmo de muita graça, de muita glória de Deus, eu fiz uma promessa pela minha avó. Na época eu era muito católica, e o católico tem isso, né, de fazer promessa. Então eu fiz uma promessa por ela, porque eu fiquei com muito medo que ela tivesse câncer, né? Então eu fiz a promessa que se ela não tivesse com câncer, se o tumor dela fosse benigno, eu iria cortar meu cabelo e tal. E muita gente sabe dessa história, gente. Eu tô contando porque tem muito a ver com o início do meu processo. Então não tem como eu não falar desse assunto, tá? Pra quem já sabe, aguarda aí, segura a onda aí um pouquinho, se você já sabe dessa história, tá bom? Mas é porque não tem como eu começar a contar para as pessoas sem passar por esse momento da minha vida. Então eu fiz a promessa que se a minha avó não tivesse câncer, eu iria cortar o meu cabelo bem curtinho mesmo, igual as pessoas cortam quando tem, né, essa doença. Porque eu não conseguia imaginar minha avó passando por isso, sabe? Eu não me dava assim ânsia só de imaginar. E aí eu fiz essa promessa. E aí, gente, foi o seguinte: feita a promessa, quando eu terminei assim a minha oração, eu tive certeza, mas de todo o meu coração, de que a minha avó não tinha câncer. É como se eu tivesse feito a promessa e recebido a bênção no mesmo instante, sabe? E aí a vida seguiu, a minha avó fez o exame, que constatou que ela não tinha câncer. Ela teve que passar por uma cirurgia muito delicada, foi um momento bem difícil, mas a gente passou por isso. Só que depois que eu cortei o cabelo, depois vocês olham lá no meu Instagram, tem um vídeo onde eu tô com o cabelo bem curtinho. É o vídeo onde eu lancei o método SL, tá? Então, depois disso nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais. Eu despertei completamente. E é engraçado, porque quando eu fui cortar o cabelo, eu falei assim: Deus, eu tô fazendo isso pela minha avó, mas eu tenho certeza, no meu coração, o Senhor me diz que a minha vida vai ser transformada a partir desse dia. E foi isso que aconteceu. No mesmo ano eu fiz um encontro da igreja que eu frequentava, né? Uma igreja católica, um encontro maravilhoso, um encontro que também mudou muito a minha vida, um encontro que me aproximou muito de Deus. Só que eu ainda era muito depressiva, eu ainda tinha muitas questões a serem resolvidas, eu tava só começando. Então, gente, essa foi a fase 1, que é a fase 1 do método SL, que chama o despertar, tá? Todo ser humano passa pela fase do despertar. Todo ser humano passa, ouçam isso que eu tô dizendo, tá? Todo ser humano, em algum momento da vida, ele desperta. E quando você desperta, você vê o mundo de outro jeito. Você vê as pessoas de outro jeito. Você é realmente outra pessoa. Então, assim, eu despertei e eu vi que eu tinha muita coisa para ser transformada em mim. E eu fiquei com medo naquele momento. Eu pensei: caraca, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu sentia que era muito grande o que vinha pela frente, sabe? Mas esse é o detalhe das pessoas que despertam. Você não tem como voltar, não tem muita escolha. É um processo de evolução onde o Criador determinou que é dessa forma que funciona, tá? Se você entra no processo de despertar, na fase 1 do método SL que eu criei, você não volta mais. Você pode empurrar isso com a barriga vários anos da sua vida. Para quem acredita em reencarnação, você pode até empurrar isso aí por várias reencarnações, se você assim decidir, tá? Porque Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, tá, gente? Eu falo isso com muita convicção pra vocês. Mas tudo tem sua consequência, nós estamos aqui para a evolução. E se nós não aceitamos a evolução, é pior pra gente, sabe? E eu sabia que eu tinha que ir de qualquer jeito.
Então eu fui. E falei que isso aconteça o mais rápido possível. Porque quando isso passar, não tenho a menor dúvida de que eu serei outra pessoa. Se eu conseguir sobreviver durante esse processo, então eu serei essa nova criatura. E aí veio o ano de 2016, depressão profunda, depressão profunda, depressão. A depressão, gente, ela é uma falta de identidade, tá bom? Se você não se conhece, não sabe quem você é, não sabe o que você veio fazer no mundo, primeira coisa que você vai sentir é a depressão. Primeira coisa. Depois você vai querer o suicídio, depois você vai ter síndrome do pânico, e tudo isso aí eu já senti, então eu sei o que eu tô falando pra vocês. E eu não senti, não foi só uma vez, nem duas, nem um ano, nem dois, nem três. Foram pelo menos uns 15 anos da minha vida que eu vivi com depressão. Desde a infância eu já tinha esse problema, porque desde a infância eu já era uma pessoa sem identidade. Eu já nasci sem identidade. A minha identidade, ela começou a ser feita durante o meu processo de autoconhecimento. Então, veio essa fase, veio a depressão 2016. Eu tinha muita vontade de passar no exame de ordem, eu fazia direito na época. Eu tinha muita vontade de passar no exame de ordem logo. Fui lá, fiz o exame de ordem, passei, e aí eu caí na depressão ainda mais profunda, porque depois que passou o exame de ordem não tinha mais aonde eu me segurar na vida, né? Eu não tinha mais um propósito pra me seguir. E aí eu caí na depressão mais profunda ainda, tanto que no dia que eu fui pegar meu AB, gente, eu tava assim, não sei nem explicar pra vocês, eu só fui mesmo porque eu tinha que ir, sabe? A minha avó tava na minha casa pra ir comigo, então eu fui. Mas assim, foi um momento que pra mim foi a mesma coisa que nada. E aí eu fiz a OAB, passei. Em 2017 eu comecei a advogar. Pensei assim, não, eu vou me dedicar, né, pra advocacia, e eu vou conseguir me curar dessa depressão, e eu vou me dedicar à minha vida profissional e tal e tal. Só que aí, como uma boa cristã que sou, as provações não foram pequenas nesse ano de 2017. As provações foram grandes mesmo, sabe? E eu caí na depressão de novo no final de 2017, depois de uma situação bem difícil também que aconteceu comigo, que foi um outro relacionamento. Um relacionamento bem rápido, bem passageiro, mas que me rendeu aí alguns meses. E aí, com toda a dor, com todo o sofrimento, eu falei, um dia eu chego lá. Um dia não é possível que isso não passe. E aí 2018 foi um pouco mais leve, só que ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, eu entrei num relacionamento muito tóxico, um relacionamento muito abusivo. E é por isso que eu falo disso aqui, né, pra vocês de vez em quando, já gravei vídeos a respeito disso. E então assim, foi uma experiência muito negativa pra mim, mas foi uma experiência de muito autoconhecimento também. Porque quando eu entrei nesse relacionamento, eu sabia que eu precisava sair dele. Então assim, entrei, vi que era uma cilada e falei, não, peraí, eu vou sair daqui, eu não vou ficar aqui não. E aí foi quando eu comecei a mergulhar ainda mais nesse autoconhecimento. Então, gente, assim, a gente tem escolhas, a gente tem opções, sabe? Às vezes a pessoa tá num relacionamento assim e ela fala, eu não tenho escolha, eu não consigo sair, me desculpa, mas você consegue. Você consegue porque eu consegui. E eu não sou base pra ninguém, sabe? Como eu falei pra vocês, eu tinha tudo pra dar errado. Então, você que assiste esse vídeo agora, seja qual for das experiências que eu tenha passado na minha vida, eu espero realmente que você se identifique, sabe? E que você acredite no seu processo. Porque não adianta você assistir o meu vídeo todinho, esse vídeo não vai ficar pequeno, e você depois sair dele achando que as coisas só aconteciam pra mim e que não pode acontecer pra você também. Porque eu estou aqui hoje viva pra mostrar pro maior número de pessoas possíveis nessa terra de que tudo é possível pra elas. Tudo, absolutamente tudo. Eu sou a prova das possibilidades divinas na terra. Eu sou essa prova. Porque eu sei o que eu passei, minha gente. Eu sei o que eu passei. Eu sei o quanto doía. Um dia eu falei pra minha avó, eu falei, vó, durante muitos momentos da minha vida, durante muitos problemas que eu tive, teve alguns, sinceramente, que eu preferia que alguém tivesse enfiado uma faca no meio do meu peito, que teria doído menos do que ter passado pelo que eu passei. Então, se você tá assistindo esse vídeo,
você precisa ter duas coisas, coragem e fé, pra qualquer coisa na sua vida, tá? Eu me achava feia, eu tinha autoestima muito baixa, eu era insegura demais. E um dia, uma pessoa que eu trabalhava junto, ela era minha chefe, ela virou pra mim e falou, do nada, assim, sabe? Foi no último dia que eu fiquei nessa empresa até. Eu fui lá pra me despedir dela e ela olhou pra mim e falou assim, ai, você é muito insegura. Cara, isso doeu tanto em mim, tanto. Eu nunca esqueci disso. E quando eu saí de lá, eu falei, tudo bem que eu sou isso hoje, eu acolho isso na minha vida, só que eu não aceito. Eu não vou morrer sendo essa pessoa, eu vou dar um jeito de mudar isso. E vieram vários processos, então veio o ano de 2018, veio o ano de 2019, que foi quando aconteceu isso que eu acabei de falar pra vocês. E o ano de 2015, gente, até 2017, eu vivi uma fase mesmo assim de difícil mesmo, sabe? A fase do deserto, a fase do despertar. Só que a fase da desconstrução e a fase do deserto, minha gente, depois eu vou explicar pra vocês as características de cada fase, tá? Mas assim, o deserto e a desconstrução, eles acontecem de uma forma muito semelhante, são detalhes que mudam, tá? Na vida da gente, são coisas pequenas que mudam. Aí é quando você acha que nada tá mudando. Sabe aquela fase na vida da gente que a gente pensa assim, não, a minha vida parou aqui, estacionou, ela não vai pra lugar nenhum mais. Certeza que não. Essa fase se chama deserto. Essa é a fase onde ninguém aparece pra te ajudar. Ninguém. É você e Deus. É onde você tem que olhar para aquilo que você é, você querendo isso ou não. É onde você tem que admitir as suas sombras, as suas escuridão, o seu lado obscuro, querendo isso ou não. Não tem outra saída, tá? Antes disso aconteceu a minha fase de desconstrução, que foi quando Deus me pegou, me virou do avesso todinha, tirou tudo que eu tinha, tudo. Materialmente falando, de relacionamento, de tudo, trabalho, tudo, Deus tirou tudo, dinheiro. Gente, eu não sabia o que era dinheiro mais, eu só sabia o que era dívida. Então veio a fase da desconstrução. Acho que essa é a fase onde Deus fala assim, olha, é o seguinte, você não é o seu emprego, você não é o seu relacionamento, você não é o seu dinheiro, você não é o seu carro, você não é a sua casa bonitinha, nova, arrumada, seja lá o jeito que ela for, você não é nada disso. E eu vou te mostrar que você não é. Mas pra isso você vai ficar sem nada disso. Você vai primeiro descobrir quem você é. Depois que você souber quem você é, aí tudo bem. Aí você pode ter o que você quiser. Agora, antes disso, não. Então, fui eu lá, desconstruída totalmente, fui embora pra Goiânia, fazendo não sei nem o que. Tava perdida, desnorteada. E aí voltei pra Tocantins de novo, não tinha como eu ficar lá, não tinha trabalho, não aparecia nada pra mim, nada. Gente, se eu era advogada, né? Se eu quisesse assim, uma diligência de R$100, não aparecia. E eu também não tinha coragem de trabalhar, não tinha vontade de trabalhar. A depressão, eu já nem digo mais pra vocês o que eu sentia. Já era assim, eu já tava passada da depressão já. E eu só queria dormir. E aí, seguido disso, eu voltei pra Palmas. Eu fiquei pouquíssimo tempo em Goiânia, eu acho que foi um mês. Foi um mês mesmo, exatamente um mês. E aí lá vou eu de volta com aquele tanto de coisa que eu tinha levado. Não, gente, a mudança era o de menos nesse processo. Agora imagina a cabeça da pessoa numa situação dessa. Você não sentia assim, você não sentia segurança pra nada na vida, assim. Você se sentia totalmente perdido, sabe? Eu acho que ali eu poderia ganhar até R$1 milhão na loteria, que não mudaria a minha vida. Porque o problema não estava fora, o problema estava dentro. E isso é uma coisa que muita gente na vida não entende, não quer entender, não quer. Sempre acha que o problema está fora. Sempre acha que o problema é culpa de alguém. Sempre acha que a solução vai ser sempre dinheiro. Essas duas questões, né? O problema está fora e a solução também. Aí é por isso que quase ninguém consegue passar, né, por esse caminho que eu passei.
Mas quem quer passar, passa, tá bom? Quem quer passar, passa. E eu já vi muitas histórias passando pelo que eu passei, tá? Eu fiz assim, o que eu falei agora foi uma porcentagem. Se a gente for calcular o número de pessoas que conseguem realmente terem a vida dos sonhos, a gente sabe que são poucas. E é por isso que a gente acha que pra gente aquilo é impossível. A gente olha e fala, ah, não, isso aí pra mim não dá. Mas é porque a gente não se sente capaz de lutar por isso, sabe? E aí você vai falar pra mim, Dani, falando assim, é fácil você falar. Vocês não podem dizer isso pra mim. Porque uma pessoa nunca vai dizer pra mim que foi fácil pra mim falar, ou que foi fácil pra mim passar, ou que foi fácil pra mim viver alguma coisa. Porque eu não sou de família rica, eu não tive sorte, a sorte grande de ganhar alguma coisa, não, eu me considero uma pessoa hoje muito abençoada, muito, mas é muito, gente, é muito mesmo, sabe? Mas eu quero dizer é que de onde eu vim, com a história que eu tenho, ninguém vai poder dizer que foi sorte. É isso que eu quero dizer. Então, voltando, né, ao cronograma do autoconhecimento, ao processo aqui, eu voltei para Palmas, eu recebi uma proposta para trabalhar como advogada num projeto aí. Aí vim embora, falei, agora vai dar certo, agora a minha vida vai mudar. Isso, eu tava vindo do processo de desconstrução e entrando, sabe aonde que eu tava entrando, gente? Eu tava entrando na pior fase do processo de autoconhecimento. E eu falo isso assim, a pior fase é porque é a fase mais difícil, não tem como, sabe? Só que é a fase que muda a sua vida, é a fase que te transforma, é a fase que você olha pra trás e, por mais que tenha doído, você fala que vai valer a pena. Quando eu tava lá atrás, eu falava assim, não tenha nada no mundo, que me faça dizer que isso aqui vale a pena algum dia. Quando Deus falava pra mim, calma, vai valer a pena, eu não vai, não tem como, tá doendo muito, eu não quero isso. E aí, eu entrei na fase do deserto, assim que eu voltei. Foi mais ou menos setembro de 2019. Aí, minha gente, foram assim uns 6 meses, sabe? Eu acho que foi ainda um pouco mais. Que eu não sei definir pra vocês esse momento, assim. Eu acho que eu ainda tô digerindo um pouco a fase do deserto mesmo. Porque eu saí dela faz muito pouco tempo, então eu ainda tô assim, meio abobada. Eu tô assim, meio aérea, sabe? Eu vendo a pessoa maravilhosa que eu me tornei agora, eu vendo, sentindo todo o amor de Deus, vendo Deus em tudo, a vida voltou a ter cor, porque o processo de autoconhecimento é difícil, mas a fase do deserto é a fase onde você não enxerga vida em nada. Você não enxerga a vida nas coisas, sabe? Você não se enxerga. Eu não queria olhar no espelho, eu não queria me enxergar. E quando eu me enxergava, era um motivo assim de desgosto pra mim, sabe? Estar naquela situação e me perguntar o que foi que eu fiz de errado. A gente sempre se pergunta, né, gente? Meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Senhor, me perdoa. Onde foi que eu pequei? Essas coisas assim que a gente que tem essa base, esse cunho religioso muito impregnado, a gente fica achando que realmente é isso, né? E na verdade, gente, é só um processo, tá? E é um processo que todo ser humano, como eu falei pra vocês no início do vídeo, ele precisa passar pra atingir um grau de evolução, de espiritualidade e de maturidade, e de prosperidade, olha que linda a serra lá atrás, olha. Eu tô passando agora aqui em Lajeado, que é muito lindo, gente. Aprecie aí essa obra de Deus aqui no meu vídeo. Esse vídeo que também é maravilhoso, esse vídeo que nunca imaginei na minha vida que eu fosse gravar um vídeo assim, falando tudo que eu tô falando pra vocês hoje. Eita glória! Eu tô até ainda assim, pensando se eu vou postar aqui esse vídeo, gente. Tô pensando se eu vou postar ainda. Você tá louco. E aí veio a fase do deserto, né? A fase do deserto foi onde um dia eu virei pra Deus e eu falei pra Ele que eu não queria mais. Eu não pedi pra morrer, eu não pedi mais pra ir embora, né, desse mundo, mesmo sabendo que esse mundo não era pra mim. Até hoje eu sei disso. Mas eu não queria mais a missão. Eu pedi pra Deus, falei, meu Deus, eu não aguento.
eu já sabia que eu tava passando por isso por um propósito maior, né? Que hoje eu entendo perfeitamente o que ele é. Na época eu não tinha tanta noção, lógico, nem tinha como ter, né? Mas chegou um momento onde doeu tanto, sabe? Um momento do deserto que falei, eu não aguento, Senhor, me perdoa, eu não aguento. Falei, meu Deus, me dê outra coisa, qualquer outra coisa, eu faço qualquer outra coisa. Eu passo o resto da minha vida vendendo latinha na rua, mas Senhor, não permita mais que eu seja capaz de passar nem mais um dia dessa forma, sabe? A proposta de trabalho, gente, que eu recebi quando eu vim de Goiânia pra cá, era uma cilada muito grande, muito, 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 muito grande. Logo Deus também providenciou para que eu saísse de lá, sabe? Foi pouquíssimos dias, acho que, eu nem lembro se foi 2 meses, acho que nem foi isso. Mas assim, que tempo ruim, minha Nossa Senhora. Que tempo negro, que tempo difícil, sabe? Que tempo de solidão. Não aparecia ninguém, gente, não aparecia ninguém. Ninguém me entendia naquele momento, ninguém entendia a minha situação, sabe? E a depressão, eu já nem preciso dizer pra vocês, né? Mas eu acho que naquele momento ali, a depressão foi de menos. Eu acho que eu já nem tava ligando tanto pra isso. Eu tava ligando mesmo era pra minha dor, sabe? Pra acordar, dormir de novo. E a minha vida tá do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu não tenho força. O deserto foi onde eu perdi muito, muito, muito a minha força, assim. A força que eu sempre tive, a coragem que eu sempre tive. Muita gente fala que eu sou muito corajosa. Eu não acho essas coisas tudo também, não. Mas muita gente falando que você é corajosa demais, mulher e tal. E, gente, no deserto foi onde realmente, assim, eu duvidei de tudo, sabe? E aí, logo depois, aconteceu muitas coisas, eu vim pra uma nova fase, e foi a fase da reconstrução. Não, desculpa. E foi a fase da identidade, né? Então, desculpa, errei de novo. Foi a fase da reconstrução. Hoje eu estou na fase da identidade. Mas assim, veio a fase da reconstrução. E foi na fase da reconstrução que eu tive, eu canalizei. Eu gosto muito de usar essa palavra, porque não é meu esse método. Eu canalizei o método SL, o método Seja Luz. E no método Seja Luz é onde eu vou aplicar com as pessoas tudo que eu passei durante esse período. Tudo. Agora, lá no método, as pessoas vão saber detalhes. Porque elas precisam saber. Não é porque eu quero contar, gente. Não é porque eu quero. Por mim, eu nunca mais nem voltava nesses momentos da minha vida. Mas é a minha missão. Ela é a minha missão. A minha missão é voltar. A minha missão é com que as pessoas que estão passando pelo que eu passei lá atrás possam entender como que se resolve isso, tá? Seja em qual área for da vida, a gente quando entende que tudo está relacionado, que tudo, absolutamente tudo faz parte do todo, então a gente entende que não tem como separar nada, sabe? Então, Dani, como que você realmente entendeu, assim, o que você é hoje, o que você tinha que fazer, como que foi isso pra você? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, só uma coisa, a gente sabe, eu não sei explicar como pra vocês, mas a gente sabe, só que a gente sabe desde o início é mais difícil da gente acreditar, e o processo de autoconhecimento, ele é justamente o processo que te faz acreditar. Você é virada do avesso justamente para que você entenda quem você é. E aí quando chega na fase de você ser quem você é, isso acontece naturalmente, tá, gente? É um processo, então um dia Deus planta uma coisinha, no outro dia ele planta outra, e no outro dia ele tira outra também, que não vai servir para você. Então no meio disso saiu pessoas da minha vida, muitas pessoas, muitas. Eu posso dizer que hoje eu tenho ainda uma melhor amiga, que foi minha melhor amiga desde a minha adolescência, dos meus 18 anos. Eu me aproximei muito também da minha irmã, então assim, a gente compartilha muito das nossas experiências hoje. Tenho a minha família, que são os meus avós, né? E assim, é isso que eu tenho, e é isso que eu preciso de
principalmente as amizades, tá, gente? Se você tem um hábito aí de amizades, assim, muito... que não te levam a lugar nenhum, sabe? E você sabe disso, e você entra no processo do autoconhecimento, sabendo que... já entre sabendo que essas amizades, elas de algum jeito, o Criador vai dar um jeito dele fantástico de fazer pra você se afastar dessas pessoas, ou elas se afastam de você, e é natural, assim. Você tem que entender no momento. Você tem que pensar, não, isso faz parte do meu processo, eu vou continuar. E, gente, foi isso. Esse vídeo já tá bem grande, né? Esse foi o meu processo. Eu contei pra vocês um pouco das 5 fases. O meu processo de despertar foi entre os anos de 2015 e 2017. E também 2018. Depois veio a minha desconstrução, que foi em 2019. Uma fase difícil, uma fase onde você pensa que o mundo tá caindo em cima da sua cabeça. Depois veio o deserto, a fase mais difícil, a fase interminável. A sensação que a gente tem é que ela é interminável. A sensação que a gente tem é que eu não sei nem, sabe, eu tenho que parar aqui pra gravar outro vídeo pra poder falar pra vocês sobre o deserto e sobre cada fase específica. Mas o deserto especificamente é um vídeo que eu quero gravar assim com muita, assim como eu tô gravando este hoje, sabe, com muita paz mesmo, e falar assim, cara, eu vou falar tudo que eu sei, porque tem muita gente passando pelo deserto, tem muita gente. E quando as pessoas me contam, eu tô passando pelo deserto, eu falo, olha, segura na mão de Deus e vai, porque não é fácil. Não é fácil. Mas passa, gente, passa. Só que é o seguinte, só vai passar quando você estiver pronto ou pronta, tá? Então não fica deitado na sua cama, achando que você não precisa fazer nada, porque eu tô dizendo pra você que vai passar. Não, vai passar de acordo com o seu comprometimento para que aquilo passe logo. É muito, muito dolorido, muito dolorido. Dani, o processo, as fases do processo de autoconhecimento, elas têm uma data para começar e para acabar? Tipo, Dani, geralmente o processo de deserto dura 1 ano ou 6 meses. Gente, como eu queria saber disso para poder falar para vocês. Deus não quis me revelar essa parte. E eu acredito que isso é porque, de fato, é muito difícil saber, porque o processo de cada um é muito diferente. Tem gente que passa 10 anos no deserto, acreditem, mas tem gente que passa 40 dias, tem gente que passa 1 semana no deserto. Juro pra vocês, a minha fase foi uma média de 6 meses de deserto. Eu falo isso assim, eu levo até um susto, porque pra mim que foi 6 anos ou 6 décadas no deserto, mas se a minha cabeça tá dizendo que foi 6 meses, então tá bom, né? Mas infelizmente essa resposta eu não posso dar pra vocês. Eu posso dizer que tem começo, tem meio e tem fim. O meio é o mais difícil, tá? O meio é o mais difícil de todas as fases. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha chegado no coração de milhares de pessoas através desse vídeo. Milhares. Esse vídeo vai ficar gravado no meu canal do YouTube enquanto eu achar que ele tem que ficar lá. E assim que eu tiver coragem de postar ele também, ele vai ficar. Mas muita gente vai se identificar com esse processo. Muita gente, muita. E é isso que eu quero. Essa é a minha missão. Dani, você não tem vergonha, assim, de falar sobre a sua vida, sobre esse processo, sobre todas as coisas que você passa? Gente, olha, vou dizer bem a verdade pra vocês, eu já tive muita, tá? Muita mesmo. Eu ficava com vergonha de tudo, eu ficava com vergonha até de sair na rua, mesmo sabendo que ninguém me conhecia. Eu era uma pessoa que eu tinha medo do mundo. Eu não sei o que eu pensava, assim, eu não sei o que meu inconsciente achava que ia acontecer comigo, mas eu tratei disso e fui curada, tá? Então, hoje, eu aceitei a minha missão. A fase do deserto, ela é muito sobre aceitar, sabe? Foi isso que eu aprendi no deserto. Depois, quando eu for falar pra vocês sobre as características de cada fase, né? Então eu vou entrar um pouco mais nisso. Mas uma coisa que eu aprendi é isso, sabe? Você tem que aceitar a sua missão e o seu propósito. Se ele for grande, aceite. Se ele for pequeno, aceite também da mesma forma. Então, essa questão de ter vergonha, assim,
de me sentir constrangida, eu não sinto mais não, gente. Sinto não, de verdade. As pessoas perguntam, eu falo. Tudo que elas quiserem saber, eu falo. Dou risada, porque isso já não faz mais parte da minha realidade. Tudo que aconteceu pra mim ficou numa identidade que não era minha, sabe? Aquilo lá não era eu. E eu sabia que não era quando eu tava passando por isso. Você que tá passando pelo deserto, fica tranquilo, isso aí não é você. Você que tá passando pela desconstrução, isso aí não é você. Então, Deus vai te mostrar isso da melhor forma possível, tá? Gente, eu vou entrar na estrada de chão, o vídeo vai ficar muito ruim agora, porque vai balançar demais, tá? Eu vou encerrar ele por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre as fases, sobre as características de cada fase, tá? Então, um beijo pra você. Não esquece que se você tiver gostado do vídeo, porque se você ficou até aqui, é porque ele serviu pra você. Não esquece, por favor, de deixar um like.